Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 21 de outubro de 2023. Estamos no quarto trimestre estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 4, Missões transculturais no Novo Testamento. Para a nossa leitura diária de hoje, o texto escolhido está em Efésios 2 e 14, e o título dado para essa meditação foi o seguinte: O muro da separação entre judeus e gentios foi derrubado por meio de Jesus Cristo. Está escrito assim na palavra de Deus: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém. Meus amados irmãos, estamos finalizando aí, pela graça de Deus, mais uma semana de leitura diária. E para a nossa meditação de hoje, nós vemos exatamente a formação da igreja. É um capítulo 2 de Efésios, é um capítulo muito bonito, muito edificante, que eu sugiro aí aos amados irmãos que meditem depois nesse capítulo 2, porque ele conta, resumidamente, a uma boa parte da história da salvação, do plano da salvação, né? E aqui, nessa passagem que foi escolhida para a nossa leitura de hoje, diz que o Senhor Jesus é a nossa paz, porque ele de dois povos, de ambos os povos, fez um. Vamos entender isso melhor. Quando nós lemos aí o capítulo 2, nós vemos que os dois povos da Bíblia, até então, os dois povos, existem três povos na Bíblia, né? Para Deus, existem três povos na Bíblia. Até aqui, a pessoa de Jesus, né? Havia dois povos, judeus, certo? E quem não era judeu. Então, os judeus são chamados de judeus, ou israelitas, né? Ou hebreus, enfim, judeus. Fora os judeus, na visão dos judeus, quem não era judeu era gente, era as gentes, ou seja, os gentios, os povos. Gentios, então, são as gentes, os povos, as nações, os demais. Todo mundo que não era judeu, que não é judeu, para o judeu é um gentio, certo? Ou um pagão, né? Como se queira dizer aí. Muito bem. Quando o Senhor Jesus veio, ele ofereceu a salvação. Nós já vimos aqui ao longo dessa semana que ele veio anunciar as boas novas, que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E nós sabemos que, lamentavelmente, os judeus, né, em sua maior parte, rejeitaram a mensagem da salvação. Rejeitaram o Messias. Rejeitaram. Ok? Então houve essa rejeição, e aí o capítulo 11 de Romanos pode ajudar a entender um pouco disso, né? Os judeus rejeitaram. Do outro lado, você tinha os gentios, ou seja, os não-judeus. Todo mundo que não é judeu, para o judeu, é gentil, é gente, é povo, é outro povo. Ou é bárbaro, ou é, enfim, incrédulo. Às vezes a Bíblia usa os gregos, né? Mas enfim, não se refere só aos gregos, mas aos demais povos. Então, do outro lado, tinha os gentios. E aí o Senhor Jesus, quando ele vem, quando ele oferece salvação, alguns judeus creem, alguns gentios creem, né? Podemos dizer hoje que muitos judeus creram, é verdade que a maioria não creu. Assim como se a gente parar para pensar, se a gente olhar para pensar na população mundial, né?
uma pequena parte creu, certo? Tanto de judeus quanto de gentios, os demais povos. Muito bem. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou e a sua obra é uma oferta da salvação para todo aquele que crê. E os que creram deixaram de ser judeus, deixaram de ser gentios. Passaram a ser um povo que é chamado de igreja. Por isso que na Bíblia, para Deus, há três povos: judeus, gentios ou a igreja. Nós que nos convertemos, nós, brasileiros ou não, nós deixamos de ser gentios e passamos a ser a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Por isso que o texto diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, de judeus e gentios, fez um. Havia uma separação entre judeus e gentios, como ainda existe hoje, né? Mas até o Senhor Jesus havia uma separação, e essa separação podia ser literal mesmo. Os gentios não podiam entrar no templo, por exemplo. Havia o espaço reservado para os gentios. Não podia haver mistura, havia uma separação, né, com pena capital para quem desobedecesse aquela ordem de, 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 de não entrar, né? Não se podia entrar. Quem não era judeu não podia entrar no templo. Havia lá a plaquinha. E quem desobedecesse sofria a pena capital. Era uma, um absurdo para o judeu o gentio entrar, né? Então, quando o Senhor Jesus vem e traz a oferta da salvação, ele transforma de dois povos um. E ele derruba mesmo a separação simbólica ou espiritual e a separação literal, física mesmo. O muro. Ele derruba. Por isso que então, quem era judeu e se converte, quem era gentil e se converte, passa a ser a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, comunhão com a cabeça, ligação com a cabeça, união com a cabeça que é Cristo. Nesse sentido, nesse sentido, o Senhor desfez a inimizade. Olha só, nós éramos, antes da conversão, nós éramos inimigos de Deus. Aí o que o Senhor fala para os discípulos? Não vos chamareis mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamareis amigos. Então o Senhor nos chama de amigo. Ele tirou a inimizade, o ódio, a não amizade. Tirou o não e deixou só a amizade. Hoje nós podemos ter, por causa da conversão, por causa da comunhão, por causa do arrependimento, por causa da fé no Senhor, nós temos amizade. É verdade que nós continuamos servos do Senhor, né? O Senhor não nos chama, pode até não nos chamar, nos chama de amigo. Mas uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser. Nós continuamos servos e somos amigos do Senhor, né? Mas nós continuamos servos e continuaremos servos para sempre, né? Ser servo do Senhor é uma dádiva, é uma bênção. E o Senhor nos faz servos e amigos, tirando toda a separação, nos trazendo a paz de termos amizade, a paz de termos ligação, a paz de sermos filhos de Deus. Então, que nós, irmãos, meditemos ao longo desse trimestre e aprendamos um pouco mais a necessidade de levar essa mensagem de paz na pessoa de Jesus. Só existe paz em Cristo. Por isso que nós falamos a paz do Senhor para as pessoas. Que Deus nos ajude a aprender mais e a levar mais essa mensagem do Senhor para todos. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.